Olá, gente, boa noite. Agora começando mesmo. Para quem abriu essa live aí, nunca viu meu rostinho na frente, nunca viu um vídeo meu nome é Carolina Andrade, sou médica, sou pediatra e aqui no meu perfil eu ajudo mães na viagem a estarem preparadas para a maternidade desde a gestação até os 2 anos de vida do bebê. E hoje a gente vai conversar sobre sono, como ter noites melhores. A gente vai focar mais na parte de higiene de sono e de rotina de sono, porque não tem como falar de higiene de sono sem falar de rotina. São sim coisas diferentes, mas são coisas que se misturam, que acontecem aí ao mesmo tempo e que coexistem. Não tem como fazer uma parte sem fazer a outra, porque no fim não vai dar certo. Então, se você tem um bebezinho aí, principalmente um bebê menor de 1 ano, que não está dormindo noites inteiras, que ainda está acordando muito, que acorda a cada 40 minutos para mamar, ou só dorme no colo, só dorme no peito, você precisa assistir esse vídeo para conseguir ter noites melhores. Quem está ao vivo aqui comigo pelo Instagram ou então pelo YouTube, pode ir mandando as suas dúvidas, que se tiver dentro do tema da nossa live, a gente vai respondendo e eu vou ajudando da forma que eu puder. Ó, meu bebê já dormiu, o meu já dorme a noite inteira, só vim pela curiosidade. É sempre bom aprender, né, gente? Sempre tem um espacinho a mais para informação, às vezes tem uma coisa que nunca ouviu, alguma coisa dita de uma forma diferente, sempre ajuda. Antes da gente começar a falar especificamente, porque se eu for falar assim, ó, rotina de sono é isso, tem que fazer isso, vai dar 30 segundos, vai acabar a live, não vai ter muito o que falar para vocês, porque realmente é uma coisa muito específica. Mas eu acho que para a gente conseguir entender de verdade a importância da rotina de sono, a importância da higiene de sono, a gente precisa entender o que é o sono, por que a gente dorme, como a gente dorme, o que influencia nesse processo como um todo, não só para o bebê, mas também para o sono do adulto, porque vocês vão ver que tem muitas coisas que são diferentes, mas tem muitas coisas que são similares também. A aula de hoje vale para recém-nascido também. Eu sempre falo um pouco mais específico para essa faixa abaixo de 2 anos. Ó, então, todo o nosso sono, toda a arquitetura do nosso sono, ela depende de 3 grandes componentes. Então, para você conseguir ir dormir, você precisa de um ajuste nesses 3 grandes componentes. O primeiro é o componente cerebral, então, cérebro, o componente hormonal, a questão de hormônios de sono e aonde entra a rotina e a higiene de sono, que é a parte comportamental, que também é muito importante e influencia muito, não só na hora de dormir, nos despertares noturnos, mas na qualidade desse sono, o quão reparador ele vai ser. Da parte cerebral, o que a gente sabe? Existe mais de um tipo de sono. Deitar para dormir não é simplesmente assim, ó, deitei, tive o mesmo sono a noite inteira e acordei. Não. Existem 2 tipos de sono. Na verdade, existe um ciclo bem complexo, mas para a gente conseguir entender e atuar, são 2 tipos de sono importantes. O sono, existe REM e não REM, mas eu vou falar de uma forma um pouco mais lúdica, que é o sono superficial e o sono profundo. Então, toda vez que a gente vai dormir, a gente passa por esse sono superficial, entra no sono profundo, volta para o sono superficial e fica nesse ciclo. O sono superficial, ele é o sono que é responsável pelo armazenamento da memória, pela consolidação do aprendizado. Então, como as crianças estão passando por esse período aí de um grande aprendizado, de salto de desenvolvimento, de aprender desde como bate palma até como andar, a maior parte do sono das crianças ela se passa dentro desse sono superficial. E é por isso que eles acordam com tanta facilidade, porque a grande parte da noite do bebê acontece nesse sono superficial. Então, isso já é muito diferente do sono do adulto. Isso leva a outra grande diferença, que é, como eles estão nesse sono superficial, os bebês
até aí 2 anos, 3 anos, eles ainda têm um sono muito ativo. Então a gente, como adulto, muitas vezes a gente vai deitar para dormir, a gente deita, capota igual uma pedra e acorda no dia seguinte. Os bebês, no geral, não. Eles se mexem, eles resmungam, eles às vezes dão uma choradinha, não um choro vigoroso, mas uma choradinha. Eles às vezes treinam aquisições. Então, ele está dormindo e, de repente, se recentemente ele aprendeu a bater palma, ele simplesmente começa a bater palma no meio da noite. Ou tem nenê, gente, que começa a engatinhar enquanto está dormindo. E esse é um ponto muito importante, porque eles ainda estão dormindo. Então, eles estão se mexendo, eles estão resmungando, às vezes eles estão chorando, mas eles estão dormindo. Eles estão nesse sono ativo, nesse sono superficial. E o que eu vejo acontecer muito e que atrapalha, às vezes, o sono do bebê e da família como um todo, são aqueles pais que o bebê, ele faz um nhé, ou dá uma choradinha bem de levinho, e aí o pai e a mãe já vai lá e pega o bebê, e o bebê que estava no sono ativo, estava dormindo, desperta aí no momento que ele é carregado. Eu não estou falando para deixar nenhum bebê chorando para ele aprender a dormir, para ele voltar a dormir, porque isso não é compatível com o desenvolvimento saudável do bebê, isso não vai ensinar nada, isso só vai fazer com que aquele bebê se sinta desamparado e pare de pedir ajuda. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, toda vez que o seu bebê se mexer, que ele resmungar, que ele começar a dar uma choradinha, espera. Olha para ele, vê se isso vai se estender por um tempo. Porque às vezes ele nem acordou. Eu vejo, às vezes, bebês que dão uma mini acordada, mas não um despertar efetivo, e às vezes ficam 40 minutos ali se mexendo, rodando, até embalar um novo sono e voltar a dormir. Se o pai e a mãe eles não vêm e não intervêm nesse momento, esse bebê ele acaba por induzir aí, voltar o ciclo de sono sozinho, porque ele não teve um despertar efetivo. Foi só um sono mais ativo. Outra coisa importante dessa parte cerebral são os ciclos de sono. Lembra que eu falei no começo que a gente começa o sono num sono superficial, aí a gente vai aprofundando até chegar num sono profundo, aí depois a gente superficializa de novo, aí depois entra num sono profundo. Isso é um ciclo de sono. Todo esse processo de sono superficial, sono profundo, no adulto demora aí 2 a 4 horas. Então, um ciclo de sono no adulto demora entre 2 a 4 horas. Quando a gente sai do sono profundo, entra no sono superficial para recomeçar um novo ciclo, a gente tem mini despertares. Então, a gente dá aquela acordadinha. É esse momento que, se a meia tá te incomodando, você vai lá e tira a meia. Ou, se você tá com frio, você acorda e puxa o cobertor. Você tem um mini despertar, mas logo depois você volta a dormir. Os bebês, principalmente os bebês aí abaixo de 4 meses, esse ciclo de sono deles dura entre 40 minutos e 1 hora. Então, toda vez que ele sair do sono profundo e entrar no sono superficial de novo, vai ser a cada 40 minutos. Nessa hora que o sono superficializa, se o ambiente não está correto, ele não consegue tirar a meia. Ele não consegue puxar o cobertor. Se ele está desconfortável por algum motivo, ele vai acordar. É aquele famoso bebê que acorda a cada 40 minutos ou a cada 1 hora. Ou então, se até esse momento da vida dele você ensinou para ele que ele precisa mamar o peito para dormir, ele precisa sugar a chupeta para dormir, toda vez que ele vai dormir, você faz ele tem a sucção, seja do peito, da mamadeira ou da chupeta, na hora que ele superficializa esse sono, se ele percebe que ele não está sugando, ele acha que ele precisa do sugar para voltar a dormir. É o momento que ele chora e só volta a dormir quando está no peito. Então deu para entender que quando a gente entende toda a fisiologia, todo como funciona um sono efetivo, muita coisa já passa a fazer sentido, que acontece na nossa vida, a gente já sabe o porquê ela está acontecendo. E quando a gente sabe o porquê, a gente sabe aonde atuar e a gente sabe como atuar. Essa foi a parte cerebral. Durante o dia.
E da parte hormonal, porque eu falei que tem 3 partes importantes: cerebral, hormonal e comportamental. Da parte hormonal, a gente tem 2 hormônios que são responsáveis por induzir o sono e por acabar com o sono. O hormônio cortisol é o nosso hormônio do despertar. Então é ele que faz com que a gente acorde de manhã, é ele que faz com que a gente esteja disposto para viver o dia. E o cortisol, ele começa a ser produzido às 6 da manhã, que é quando o outro hormônio de sono começa a diminuir. Então eles seguem um ciclo aí em que, enquanto um está aumentando, o outro está diminuindo, e isso faz a gente acordar e voltar a dormir. Por isso que os bebês normalmente acordam 6, 7 horas da manhã. Por mais que você queira que ele acordasse às 9, naturalmente, hormonalmente, fisiologicamente, o mais saudável e o mais instintivo é a gente acordar a partir das 6 da manhã. E como os bebês ainda não têm uma influência externa muito grande de estar preocupado com o trabalho, com a escola, com o celular, eles seguem esse ciclo muito naturalmente. Então, 6 horas da manhã, o hormônio do despertar, que é o cortisol, começa a ser produzido. E o outro hormônio, que é o hormônio que faz a gente dormir, é a melatonina. A melatonina, ela começa a ser produzida 8 horas da noite. Se você parar para pensar, começa a reparar aí na sua vida. Às vezes você chega em casa e aí lá para umas 8 horas... Perdão, tocou meu alarme. Então, começa a reparar na sua vida como adulto. Às vezes você chega em casa do trabalho e lá para umas 8 horas, antes de você ir dormir, você começa umas 8 horas da noite a sentir um soninho, assim, bate um sono do nada, e se você não vai dormir, lá pelas 10 horas da noite, ele começa a passar. Isso é o pico da melatonina. Então, a melatonina, ela é o nosso hormônio que induz o sono. Então, ela sinaliza ao nosso corpo que está chegando a hora de dormir. A melatonina começa a ser produzida 8 horas da noite, na verdade, é umas 7 horas da noite, para ter o pico dela às 8 horas da noite. E aí, ela começa a cair lá pelas 3 da manhã, e ela some ali por volta das 6 da manhã, que é quando o cortisol começa e está no momento de acordar. Entendendo essa parte hormonal, a gente também começa a entender o bebê que às vezes acorda às 3 horas da manhã, seja para mamar ou dar uma despertada maior. Por quê? Porque a melatonina já começou a ser produzida, já foi no pico dela e ela está começando a cair às 3 horas da manhã. Como ela é o nosso hormônio que induz o sono, quando ela começa a cair, a gente começa a ficar com um sono mais fácil de ser acordado, de se despertar. Às vezes a gente como adulto sente isso também. Então você tá dormindo, do nada você abre o olho assim às 3 horas da manhã, acha que, meu Deus, deve ser um chamado divino, mas às vezes é só a melatonina já diminuindo no seu corpo. Por que eu acho importante entender essa parte de hormônios de sono? Porque se você entende que a melatonina ela vai atingir o pico dela, que vai dar um soninho bom no bebê às 8 horas da noite, esse é o momento de você começar a rotina de sono. Um pouco antes, né? Ela começou a ser produzida às 7 horas da noite, você vai começar a rotina de sono 7 horas da noite para às 8 horas, quando tiver no pico da melatonina, esse bebê já está aqui, ó, empacotado, encaminhado no berço, para a melatonina só bater e ele desmaiar aí. Então a gente tem sim horário certo para dormir, a gente tem uma justificativa de por que a gente acorda de madrugada e por que esse bebê já tá aqui, ó, 220 às 6 horas da manhã. Um outro ponto importante da melatonina é que a produção dela ao longo da nossa vida não é uniforme, não é sempre a mesma. Quem são as pessoas que mais têm melatonina, que mais têm produção de melatoninas? Lá o pico acontece com 2 anos de idade e é por isso que nessa fase eles tiram soneca facilmente. Nessa fase o bebê que está com sono, ele simplesmente apaga, porque ele é muito sensível. Agora, depois dos 60 anos,
já começa a não ter mais tanta melatonina. E esse é o idoso que acorda disposto 6 horas da manhã, não tem, tem tempo para dormir, porque já está aposentado, mas não consegue, tem distúrbio de sono. Às vezes é falta de melatonina. E abaixo dos 3 meses, a nossa produção de melatonina é praticamente zero. Então a gente não tem, os bebês abaixo de 3 meses, eles não têm tanta melatonina. Então a gente não consegue contar muito com esse fator. E é por isso que, como a melatonina ela tem essa secreção pulsátil, então ela começa à noite e diminui, depois dos 4 meses, quando a gente tem melatonina, o bebê começa a entender. Existe um sono de noite e existem sonequinhas durante o dia. Abaixo disso, o sono, ele é basicamente dorme um tanto, acorda um tanto, dorme um tanto, acorda um tanto, independente se é dia ou independente se é noite. É pela essa falta de melatonina. E como que a gente, vou dar melatonina pro meu filho de gotinha? Não faça isso, porque você acaba por atrapalhar o ciclo de desenvolvimento natural. Então, esse bebê ele precisa passar por esse processo para naturalmente começar a produzir a melatonina. Se você dá isso por boca, via exógena, que a gente fala, o corpo dele entende que não precisa produzir, porque já tem. Então, não façam isso. Se você quer estimular a produção de melatonina, você vai fazer o seu filho ter contato com luz solar, porque ele é um hormônio que ele é regulado pela luz, pelo contato com a luz e pela falta da luz. Então, durante o dia, bastante contato, passeio, luz indireta, né? Não é para ficar assim, tomando banho de sol, não é isso que eu falei. Mas ir no parque, abrir as janelas de casa, bastante contato com luz solar. E à noite, a gente vai falar isso na parte de higiene, mas breu e escuro, porque a gente quer tentar imitar aí para ver se a gente estimula essa produção natural de melatonina. E já foi a parte cerebral, a parte hormonal, agora a parte comportamental, que é uma parte muito importante. Quando a gente fala de parte de comportamento de sono, a gente está falando sobre ter um ambiente que seja propício para dormir, então um ambiente adequado, e a gente está falando sobre aprender a dormir, ter comportamentos que vão favorecer esse sono. E isso, a gente fala muito disso na parte do adulto também, porque os adultos, eles também precisam ter essa parte de higiene de sono. Por exemplo, se você for para academia, 8 horas da noite e ficar lá ouvindo uma música, fazendo exercício, você vai conseguir chegar da academia e dormir? Não, porque o seu corpo ainda está muito ativo, você tá muito acelerado. Ou, se você ficar muito tempo no celular, às vezes você fala assim, nossa, eu vou deitar 10 horas. Aí você começa a olhar o celular e fala, vou olhar só um pouquinho. Começa a olhar, quando você vê meia-noite. Parece que aquele sono simplesmente sumiu. São comportamentos que a gente tem que atrapalham o sono. E como o bebê, ele ainda está aprendendo a dormir, ele ainda está, a gente está ensinando ele quais são esses comportamentos, qual o horário que a gente dorme, eles ainda são muito sensíveis a essa parte comportamental. Então, para a gente ter um sono efetivo, um sono reparador, um sono bom, a gente precisa que tudo isso esteja alinhado. A gente precisa deitar no horário certo do pico de melatonina, a gente precisa respeitar o bebê que tem um sono ativo e não ficar interferindo nisso, e a gente precisa ajustar a parte comportamental. Hoje eu fiz um post falando sobre higiene e rotina de sono e choveu comentário de mães falando: meu bebê tem 2, 3 meses, sempre fiz rotina de sono, ele tem um despertar só por noite, ou ele dorme a noite inteira, sempre funcionou comigo, porque, gente, realmente funciona. É o início de noites mais tranquilas, de noites mais bem dormidas. Então, quando a gente fala da parte comportamental, o que a gente está falando? Primeiro eu falei de ter um ambiente que é adequado para o dormir. Isso é basicamente o que a gente chama de higiene de sono. Então, higiene de sono é você tirar qualquer hábito que seja nocivo, que seja ruim e que vá afetar negativamente o seu ou o sono do seu filho. Então, lembra que eu falei, se você estiver muito ativo, você vai chegar e você não vai conseguir dormir. Então, quando a gente faz essa higiene, quando a gente limpa tudo que vem antes do sono, a gente está
deixando já todo o ambiente e esse bebê mais sonolento. E aí a gente vai começar principalmente por essa parte de estímulos. Então, quando passa das 17 horas, 18 horas, começa aí um entardecer, a gente quer que esse ambiente fique calmo. A gente quer que as luzes fiquem mais baixas, porque não é o momento de estimular, de ficar tudo muito ligado. A gente quer tudo muito mansinho. Então, o que der para desligar de luz, desliga. O que der para deixar meia luz, deixa. Porque a gente sabe que quando a gente está com meia luz, a gente já sente um soninho maior. Não vai ter muita agitação. Então, não é o momento do papai ou da mamãe chegar do trabalho e começar a jogar esse bebê para cima e estimular e colocar música para dançar, porque esse bebê vai estar ali com o cérebro muito ativo da hora de dormir. Então fica fazendo isso até 7h30 da noite, aí 8 horas quer colocar esse bebê para dormir. Esse bebê não vai conseguir. Ah, não, mas o meu filho mais velho dorme mesmo. Tudo bem, existem bebês, gente, que tem crianças que têm facilidade para dormir e você pode fazer o que você quiser que ele vai dormir de qualquer jeito. Mas a gente está falando aqui sobre ensinar o bebê a dormir, sobre desde o começo já ter uma rotina que vá propiciar esse sono. Então pode brincar, não estou falando para chegar do trabalho e ignorar esse bebê, mas ficar bem mais tranquilo. Então, ler uma história, pode cantar música, mas que sejam músicas mais calmas. Fica abraçadinho, fica juntinho, nada de ficar com muita agitação. E para as crianças que são mais velhas, a partir das 17 zero tela. Porque a tela, quando a gente está assistindo a televisão, o celular, fica piscando um monte de frame, um monte de imagem, um monte de luz, tem estímulo visual, estímulo sonoro, e isso deixa, por mais que a criança esteja sentadinha, isso está hiperestimulando, está estimulando demais o cérebro dela. E aí é um cérebro que não desliga na hora de dormir. Por mais que ele deite, às vezes ele começa a despertar várias vezes à noite, ou fica com um sono inquieto. Então, zero telas. Uma pessoa perguntou aqui, com relação à luz vermelha, ela é prejudicial? Todas as luzes são prejudiciais para a produção de melatonina. Porque lembra que eu falei que a melatonina é influenciada pela luz solar? A luz branca, principalmente, ela também influencia na melatonina. Então, se você tem na sua casa muita luz branca e tudo isso fica muito aceso 17, 18 horas, né, a partir das 18 horas da noite, isso pode atrapalhar aí na indução do sono, no pico da melatonina. Só que a gente sabe que a luz vermelha é a luz que menos influencia nessa questão da melatonina. Então, eu sempre oriento a mãe que, se tiver como, né, no quartinho do bebê, às vezes deixar uma luz vermelha, porque vai influenciar, porque às vezes precisa ligar, né, quando entra, para trocar uma fralda, para amamentar. Então, ou você deixa uma luz bem meia luz, bem baixinha, mais amarelada, ou então a luz vermelha, que é a que menos influencia mesmo. Eu sei que fica estranho, né? Fica um ambiente meio sombrio, assim, com luz vermelha, mas realmente é a que vai influenciar menos. E, então, higiene de sono, gente, é isso, não tem muito segredo, é você tornar todo o ambiente propício para dormir. E aí tem uma outra parte que não é exatamente a higiene de sono, mas que eu acho muito importante para fazer com que esse bebê durma por um período maior. Porque os bebês, na verdade, todo mundo, a gente não dorme se a gente estiver desconfortável. Então tá com calor, tá com mosquito, tá com frio, qualquer coisa vai fazer com que a gente desperte várias vezes à noite. E a gente, que é adulto, com autonomia, muitas vezes a gente consegue tirar, tô com calor, eu simplesmente acordo, tiro a blusa e volto a dormir. De repente eu acordo no outro dia de manhã sem blusa, nem sei como eu tirei, mas isso foi um incômodo para você, que fez você despertar, fez você tomar uma ação e depois você conseguiu
voltar a dormir. Agora, os bebês não têm essa autonomia, então essa parte do ambiente também precisa estar muito ajustada, porque senão o seu filho vai sim acordar várias vezes à noite. Então, tomar cuidado com o quarto. Eu já falei que o quarto precisa ser o mais escuro possível, então bem breu mesmo, inclusive nas sonecas do dia. Não é porque tá de dia que esse bebê precisa dormir com a luz acesa, com a janela aberta, porque isso vai atrapalhar a qualidade de sono dele. A gente foi feito para dormir no escuro. Então tem muitos bebês que não conseguem tirar sonecas prolongadas à tarde, justamente porque o ambiente está mais luminoso. A temperatura precisa ser uma temperatura confortável para esse bebê dormir. Então pode ar-condicionado, pode ventilador? Pode, desde que ele esteja confortável com essa temperatura. E aí fala, mas qual que é a temperatura? A gente fala ali entre 23 e 26 graus, mas existe bebê que é calorento, existe bebê que é friorento, igual a gente, eles não têm um padrão de fábrica, você precisa ir ajustando. Só cuidado, né, com deixar o ambiente também muito quente, essa criança com muita roupa, porque o excesso de roupa faz mal, principalmente para os recém-nascidos, aí, para os bebês abaixo de 3 meses. Mas pode sim ligar, a gente quer que esse bebê fique confortável. E eu tenho muitos pacientes que os pais colocam ar-condicionado, eles dormem por mais tempo à noite, porque provavelmente eles estavam passando calor. A roupa também precisa ser adequada, então às vezes como eu falei, varia muito. Então tem bebê que é calorento, tem bebê que é friorento, e às vezes você vai colocar o ar-condicionado aí no 20 em casa, mas você vai colocar uma roupa adequada para essa temperatura que você colocou. Então só precisa ser uma roupa que o bebê esteja confortável. E também pensa na qualidade do material, porque tem roupa que pinica, e se isso estiver incomodando, esse bebê vai ficar despertando à noite. Outro ponto é estar com a fralda trocada. Então eu acho que, eu vou falar de rotina de sono, mas um passo importante da rotina é antes de dormir trocar essa fralda, porque senão esse bebê, se ele dormir, já começar a dormir com a fralda suja, isso vai incomodar em algum momento da noite e ele vai acabar despertando por conta disso. Mosquiteiro também, para ter certeza que não tem mosquito, não tem pernilongo importunando, e esse bebê precisa estar alimentado, porque se você não alimentar ele aí logo um pouco antes de dormir, para os bebês menores, né, para criança aí de 1, 2 anos, tem o horário da janta, às vezes um leite antes de dormir, mas principalmente para os bebês menores que mamam mais vezes, você demorar, por exemplo, 4 horas antes de dormir, eu amamentei, talvez você coloque ele para dormir, 1 hora depois ele tá com fome e aí ele vai acordar por conta disso. Então, todo o ambiente do quarto, de temperatura, luminosidade, roupa, mosquito, precisa estar adequado, o bebê precisa estar confortável, com a fralda trocada e também bem alimentado. E vocês não acreditam o tanto de despertar noturno que a gente consegue melhorar só de prestar atenção nessas mini coisas que influenciam muito, né? E aí, na parte comportamental, a gente falou agora sobre a higiene de sono, sobre deixar todo o ambiente propício e já um ambiente aí ó, indutor do sono. Mas além disso, a gente precisa também começar a ter comportamentos que levem ao sono. Então foi o que eu falei do adulto. Ficar usando o celular antes ou ir para academia logo antes de deitar para dormir, isso tudo vai atrapalhar. Mas além disso, sabe quando você chega em casa e você às vezes nem estava com tanto sono, mas você olha para sua cama toda bonita lá, toda com o edredom que você deixou confortável, e você fala assim, nossa, me deu uma vontade de deitar e dormir nessa cama agora só de olhar para ela? Isso é uma associação de sono. Então você já passou anos da sua vida deitando e dormindo nessa cama. Você ensinou para o seu cérebro que aquele lugar é o lugar de dormir. Então o seu cérebro associou o objeto ao dormir. Quando a gente faz uma rotina de sono pro seu filho, a gente está fazendo um conjunto de ações seguidas que no fim vão calhar em o bebê dormir. Então, se você faz isso todos os dias,
Com o tempo, você está ensinando o seu filho que depois de dar banho, trocar, dar TT, sentar na poltrona, ele dorme. Dá banho, trocar, dar TT, sentar na poltrona, ele dorme. Dá banho, trocar, TT, poltrona, dorme. Na próxima vez que você der um banho, ele já vai ficar meio sonolento. Porque ele já sabe que esse é o momento de dormir, que esse é o ritual que vocês fazem, que no final vai acabar aí no bebê dormindo. Então a gente está ensinando para ele que esse conjunto de ações, eles acabam no dormir. E com o tempo, gente, essa rotina tem um potencial gigantesco. Os bebês, eles realmente aprendem. Quem é mãe e faz rotina de sono, alguém falou no começo da live, eu faço rotina de sono. Fala aqui pra gente nos comentários o tanto que isso impactou aí na vida do seu filho, o tanto que o começo da rotina já gera uma sonolência, já gera essa indução de sono. Então, a rotina de sono, gente, é qualquer conjunto de ações que são repetidas todos os dias. Você pode fazer o que você quiser. Aqui em casa, a gente dá um banho, aí eu sento na bola de pilates com ele, no meu colo, balanço, dou o peito, canto uma música de niná em latim, depois eu danço, tudo bem. Se você fizer isso todos os dias, sem nenhum problema, para você tá fazendo sentido, para você tá fazendo bem, então pode continuar sem problema nenhum, mas precisa ser feito todos os dias. E aí, quando a gente vai decidir essa rotina de sono, a gente precisa parar para pensar assim, isso que eu tô fazendo todos os dias pro meu filho dormir, faz sentido ser levado por muito tempo, porque a gente quer que ele aprenda a dormir e que isso siga aí por muitos anos na vida dele. Então, por exemplo, eu nino meu bebê no colo e funciona super bem, ele dorme. Mas e quando ele tiver 15 quilos? Você vai conseguir ficar ninando ele ou seu braço vai doer? Não, parte da nossa rotina de sono é sentar na poltrona de amamentação, deitar de lado, tudo bem, sem problemas nenhum. E quando você for viajar? O que você vai fazer para esse bebê dormir? Então, quando você for decidir essa rotina de sono, decida por algo que seja fácil de manter, que não seja muito elaborado, que você consiga manter por muito tempo e que você consiga fazer em qualquer lugar. Outro ponto importante da rotina de sono é fazer, um dia faz a mãe, outro dia faz o pai, se dorme com a avó à noite, um dia faz a avó e sempre do mesmo jeito. Porque senão o bebê, ele associa não só toda a rotina, mas a pessoa que está fazendo. Então, se é só a mãe que faz todas as vezes, se um dia o pai tenta fazer, o bebê não consegue dormir, porque ele associou a rotina de sono à pessoa que estava fazendo todas as vezes. E aí, gente, pode ser o que vocês decidirem. E não precisa ser nada elaborado no ponto de vista de passos, assim, tem que ter 7 passos essa rotina. Não, tem gente que faz rotina de sono assim, dá o banho, aí já troca a fralda, já troca de roupa, entra no quarto, liga o ar-condicionado, fecha a persiana e coloca o bebê no berço. Rotina de sono. Se for feita da mesma forma todos os dias, já é considerado uma rotina. E aí, não esqueça também de fazer uma rotina para sonecas. Então, às vezes é legal, tem bebê que não liga muito para isso, mas tem bebê que sente a diferença, porque a soneca, ela é um pouquinho mais difícil, porque o ambiente da casa, ele é mais movimentado durante o dia, tem mais barulho, tem mais calor, tem mais luminosidade. Esse bebê provavelmente estava fazendo um tummy time, estava sendo muito estimulado aí logo antes da soneca, então ela é um pouquinho mais difícil de induzir o sono. Se você fizer uma rotina específica para soneca, e pode ser um passo a passo bem parecido, com um passo a menos ou com um passo a mais diferente, mas que tenha alguma coisa diferente da soneca do dia para o ritual da noite. Vocês vão ver o poder que tem de realmente induzir o sono do bebê. E foi o que eu falei, de escolher coisas que façam sentido. Então eu vejo muitos pais que às vezes estão com dificuldade para o bebê dormir, e aí vão lá e colocam ele no carro para dar uma volta.
E aí o carro faz o bebê dormir. Por que o carro faz o bebê dormir? Porque o carro, ele imita o ambiente do útero. Então ele é apertadinho, ele é quentinho, ele balança igual era no útero. Principalmente aí nos primeiros meses isso funciona, né? E funciona maravilhosamente bem. Só que toda vez que você repete isso, você está reforçando para o seu filho que ele precisa do carro para dormir. Até quando você vai ficar dando volta no quarteirão para ele dormir? Eu sei que depois que quando você faz esse tipo de coisa, ele dorme muito rápido e que naquela hora ajuda muito, mas pensa, gente, a longo prazo, aonde o que você está fazendo hoje faz sentido para o que você quer no futuro, porque a gente tem que dar pequenos passos, mas que levem a gente até aonde a gente quer chegar. Também é importante respeitar o desenvolvimento natural do bebê. Então, teve uma pessoa que comentou no post: faço rotina de sono, meu bebê tá dormindo super bem, só que ele ainda tem um despertar por noite. Imagino que seja natural pela idade. Sim, sim. Ainda, por exemplo, com 4, 5 meses, o bebê ele pode ter, até os 6 meses principalmente, ele pode às vezes ter 1, 2 despertares por noite, e isso é natural e esperado do desenvolvimento. Quando você sabe isso, já diminui as suas expectativas. Então, se o seu bebê tem um despertar por noite e dorme aí das 8 às 3, depois das 3h15 às 6 da manhã, tá ótimo esse sono. Por mais que ainda tenha um, você sabe que está funcionando a sua rotina de sono, que ele está tendo um sono reparador. E cuidado com rigidez de rotina abaixo de um mês. Porque nesse primeiro mês de vida, primeiro que eles mamam muito, eles precisam muito de contato, o lugar de sono ainda tem que ser do lado dos pais, aí no quarto dos pais. Então, às vezes, é difícil você estabelecer uma rotina. Mas até os 3 meses de idade, associações de sono são desfeitas com facilidade. Então, toda vez que meu filho vai dormir, eu coloco ele no peito, ele dorme no peito. Se até os 3 meses você conseguir mudar isso, você vai conseguir mudar com facilidade. Depois dos 3 meses, repetindo sempre a mesma coisa, essa associação ela dá aí uma consolidada. Não é impossível de regredir, de mudar, mas vai precisar de mais dias, de mais persistências, de mais associações aí. Charutinho, uma pessoa me perguntou, pode fazer o charutinho? Sim, eles adoram. O charutinho pode ficar até os 4 meses de vida. Ah lá, uma pessoa, verdade, com o meu foi sempre assim. Banho, o que a gente fala do banho é que o banho ele não precisa ser todo dia, mas ele pode, principalmente se ele fizer parte da rotina de sono. Então, se você escolheu isso para fazer parte da rotina, não tem problema dar o banho todo dia. Você pode evitar de usar sabonete em todos os dias também, que já ajuda bastante. Mas banho não precisa fazer parte de rotina de sono. Você pode fazer uma rotina sem o banho. Ah lá, ó, por aqui o básico sempre funcionou. Banho, luz escura e dorme. Rotina. Ó, bebê de 3 meses que passou a acordar, dormia bem, fazia certinho a rotina, ele dormia a noite inteira e do nada começou a acordar, pode ser um salto de desenvolvimento. Com 3 meses é o fim da esterogestação, eles passam a ter aí ganhos de desenvolvimento muito marcantes, eles enxergam melhor, eles perceberam que eles saíram do útero, então isso faz com que o sono, lembra que eu falei que quando tem muito aprendizado, o sono superficializa, aí acaba ficando com um sono mais superficial, acordando mais vezes, então reforça essa rotina de sono e persiste, que vai melhorar. Ah lá, outro com 3 meses. Ah lá, regressão de sono, salto de 3 a 4 meses. É isso mesmo. Eu não gosto do termo regressão de sono. Porque quando você fala regressão, parece que ele está regredindo. Que ele dormia bem, ele regrediu. Não é isso. Ele teve um passo a mais no desenvolvimento. E isso vai ter um impacto aí no sono. Mas não é, eu acho injusto chamar de regressão. Mas é isso, seria essa regressão de sono que todo mundo conhece, salto de desenvolvimento.
Aí eu também faço rotina de sono, meu bebê vai fazer 5 meses do TT, luz fraquinha, acorda só 2 vezes. Tá ótimo. Recém-nascido, acordando de hora em hora. O recém-nascido, ele precisa ainda, abaixo dos 30 dias de vida, ele ainda precisa mamar bastante. E a gente está falando a cada 3 horas. Se ele está acordando de uma em uma hora, provavelmente ele está acordando entre o fim de um ciclo e o começo do outro, que foi o que eu expliquei da parte cerebral lá no início. Se ele está acordando entre um ciclo e outro, é porque quando ele vai superficializar esse sono, ele está despertando de vez. Se ele está despertando de vez, o ambiente pode estar errado, ou você pode estar estimulando ele muito antes de dormir, ou ele criou uma associação de sono. É que com 30 dias as associações de sono não são tão fortes assim, mas ele pode ter criado essa associação de sono com o sugar. Então ele acorda, ele precisa do peito, da mamadeira ou da chupeta para conseguir voltar a dormir. Insiste na rotina e na higiene de sono que a partir dos 30 dias a gente começa a ter ganhos mais expressivos, a gente começa a perceber uma melhora mais importante no sono. Aqui, 4 meses, rotina de sono desde que chegou em casa, mama de 2 em 2 horas. 4 meses, ele não precisaria mais mamar de 2 em 2 horas. Será que ele não fez uma associação com o sugar? Tenta desfazer essa associação com 4 meses, você já consegue, porque ele já não depende mais tanto disso. Então, o que você vai começar fazendo? Você vai começar, colocou ele para mamar, quando ele tiver ainda sonolento, mas sem dormir, você tira ele do peito para ele terminar, ele continuar essa parte do dormir, então ele está sonolento, para ele aprofundar no sono sem estar sugando, para ele ir aprendendo que ele não precisa do peito para dormir. E aí talvez dê uma esticada maior aí, ou mais consistente aí, porque você falou que às vezes ele dorme 4 horas. Então talvez isso fique na maioria das noites. Mas precisar ele não precisaria. Bebê de 4 meses começando a virar. Como ficar atenta durante o sono? 4 meses não pode mais usar o charutinho, justamente porque eles aprendem a virar. Agora você precisa reforçar a segurança desse berço. Eu gosto muito da tela respirável, que ela vai ficar aí ao redor do berço, mas se ele encostar o rosto, ele ainda consegue respirar. E aí isso vai ficar delimitado, ele pode rolar o tanto que ele quiser. Lembrando que o bebê ele sempre dorme de barriga para cima, mas a partir do momento que ele começa a virar, você coloca ele de barriga para cima e aí depois, se ele virar durante a noite, pode deixar, porque ele já consegue desvirar também. Gente, a live vai ficar salva sim, e inclusive eu preciso já sair, porque eu tenho o meu encontro semanal aí com minhas alunas do Mamãe Consciência, então espero ter ajudado, falei bastante, era para falar só de rotina e higiene de sono, mas eu acho que não tem como trazer informação incompleta, né? A gente precisa não só decorar o que falam por aí, a gente precisa entender tudo, porque quando a gente entende, a gente consegue agir no momento certo, no lugar certo, porque a gente sabe identificar onde que está o problema. Então, uma boa noite para vocês. Espero ter ajudado, como sempre. E até a nossa próxima live. Nunca aprendi tanto na vida. Eu fico tão feliz quando vocês falam essas coisas. Tchau, tchau, gente. Boa noite.